A Samsung nunca se destacou no segmento de entrada, mas ainda assim é a que mais vende celulares de baixo custo. O Galaxy A11 é um aparelho até bacana, só que não consegue ir além do que a LG e a Motorola entregam com os seus dispositivos nesse segmento. Será que isso muda com o novo Galaxy A12? O novo basicão coreano sofreu um tapa no visual, trocou o hardware da Qualcomm pelo da MediaTek, recebeu upgrade de memória e agora tem conjunto de câmeras mais potente e completo. O problema é que o preço subiu e compete até mesmo com alguns intermediários da própria Samsung. Será que vale investir no Galaxy A12 ou tem opções melhores no mercado? O tudocelular.com vai te ajudar a descobrir agora nesta análise completa. O novo básico da Samsung chega com um design atualizado e mais próximo dos demais da linha Galaxy A, com suas câmeras traseiras em estilo cooktop. A novidade foi lançada em 4 opções de cores no mercado nacional, indo além do branco e preto básico, e apostando em tons de azul e vermelho. Todas as opções apresentam um padrão de 2 tons, com a parte superior exibindo pequenas linhas na diagonal. Apesar de plástico, o acabamento tem brilho metálico. O leitor biométrico saiu da traseira e agora está incorporado ao botão de energia na lateral direita. Ele funciona bem e raramente apresenta erros. Na parte frontal é que temos uma mudança inusitada. A coreana decidiu retroceder ao entalhe em formato de gota visto lá no Galaxy A10. Pelo menos as bordas estão mais finas, mesmo que ainda tenhamos um queixo protuberante. O Galaxy A12 está maior para abrigar a tela que também cresceu. Ele também ficou mais gordinho e pesado devido ao aumento de bateria. Isso não chega a comprometer tanto a ergonomia, já que o novo é mais esticado e segue o padrão atual dos demais celulares da Samsung. Falta Wi-Fi AC e giroscópio, mas LG e Motorola também pecam nisso em seus basicões. A tela de 6,5 polegadas traz resolução HD Plus e painel LCD com brilho razoável. Pode dificultar um pouco a visualização em dias ensolarados, mas o contraste alto ajuda a ter uma boa experiência, enquanto há fabricantes que investem em telas simples com cores lavadas em seus basicões. Só não espere cores precisas exibidas na tela do Galaxy A12. No geral, a experiência entregue pelo aparelho é mais positiva do que negativa nesse aspecto. Só não podemos dizer o mesmo da parte sonora. O seu único alto-falante exagera nos agudos e até distorce quando está no volume máximo. Celulares de entrada pecam bastante nessa parte e o Galaxy A12 não é uma exceção aqui. Mas pelo menos a potência sonora é boa. Assim você poderá ouvir o que estiver assistindo mesmo em locais que sejam mais barulhentos. So what's our plan? Great. Se quiser fugir das limitações do alto-falante, então terá que comprar um fone de ouvido, já que o Galaxy A12 não vem com o acessório na embalagem, vejam só. Pelo menos a entrada P2 para que você use qualquer fone que deseje comprar. Na parte interna temos uma boa e uma má notícia. A plataforma Snapdragon 450 foi trocada pela defasada Helio P35, enquanto a quantidade de RAM aumentou. O resultado disso é que o desempenho foi sacrificado em nosso teste de velocidade focado no multitarefas. E assim vemos o Galaxy A12 não apenas comer poeira para o seu antecessor, o Galaxy A11, mas até fica abaixo de rivais da LG com o mesmo hardware. A otimização precária do software da Samsung afeta até nos resultados de benchmark. O Galaxy A12 fica abaixo do A11 e de outros com o chip Helio P35 no Antutu. Esse hardware da MediaTek também é fraco para jogos e apresenta lentidão em games mais atuais. No caso do Asphalt 9, além de engasgos, também temos uma demora acima da média para carregar o jogo. No PUBG será possível jogar na qualidade média, mas se quer ter uma boa fluidez, então terá que se contentar com a qualidade visual mínima.
A Samsung aumentou a bateria do seu basicão e agora temos 5.000 mAh, ou seja, 1.000 mAh a mais do que tínhamos antes com o A11. Esse aumento de 25% na capacidade acabou refletindo na autonomia, o que nem sempre acontece. Se o A11 já entregava bateria para o dia todo, o novo modelo consegue durar 2 dias facilmente. A bateria cresceu, mas o carregador é o mesmo de antes. Os 15 watts de potência fazem com que o Galaxy A12 passe 2 horas e meia na tomada para ter sua bateria completamente recarregada. Uma recarga rápida de cerca de 15 minutos recupera apenas 12% da bateria, que chega a 44% após 1 hora na tomada. O Galaxy A12 sai da caixa com o Android 10, modificado pela interface One UI da Samsung. Ele deve receber pelo menos uma atualização do sistema este ano, mas não espere muito ver o Android 12 nele algum dia. Os recursos são os mesmos presentes em outros básicos e intermediários da marca com a mesma versão do software. O Galaxy A12 não é dos mais ágeis, mas o que decepciona é não conseguir segurar os aplicativos abertos em segundo plano, mesmo que conte com 4 GB de RAM para isso. E em câmeras? Será que elas apresentam uma boa evolução? O sensor principal saltou de 13 para 48 megapixels, enquanto a ultra-wide e a de desfoque seguem inalteradas. A novidade fica para uma câmera extra dedicada para macros, algo que virou tendência em celulares básicos e também intermediários. Já a frontal não teve mudanças. O grande aumento de resolução não resulta em imagens muito melhores. O hardware da MediaTek não consegue explorar todo o potencial do sensor, e isso fica nítido ao usar a resolução máxima de 48 megapixels, que resulta em imagens até piores comparado ao modo padrão. No geral, o Galaxy A12 entrega a qualidade esperada de um celular de entrada. Ele é capaz de registrar boas fotos, mas quando as situações são favoráveis, com boa iluminação. Já fotografar à noite será um desafio com este aparelho. A Samsung ainda peca por não incluir o modo noturno nos modelos mais básicos, diferente de marcas como Motorola, que oferecem isso até mesmo no Moto E7 Plus, que é bem mais barato. A câmera ultra-wide não apresentou evolução e serve mais como um quebra-galho para quando não for possível enquadrar tudo o que você deseja com a lente principal. As fotos possuem nitidez inferior e ruídos mais evidentes, especialmente em locais mais fechados. Pelo menos, a qualidade não cai tanto comparada à outra câmera em fotos noturnas. A de desfoque faz um trabalho decente, apesar de apresentar algumas falhas. Já a de macro tem uma distância focal mais longa do que gostaríamos, o que impede chegar muito perto daquilo que você deseja fotografar. A resolução baixa também limita a qualidade das fotos, então não espere muito do Galaxy A12 para registrar pequenos detalhes. A frontal pode não ter evoluído em resolução, porém o software da Samsung pega mais leve no efeito suavizante de pele e com isso temos selfies mais nítidas no Galaxy A12. Claro, não espere boas fotos em locais com luz precária, mas ainda é possível ter boas selfies à noite se você fica próximo de uma fonte de luz. O modo retrato funciona bem e apresenta poucas falhas. A filmadora apresenta uma evolução mais notável comparada à geração anterior do Galaxy A11. O A12 grava em Full HD com a principal, ultra-wide e frontal. O foco é ágil e não temos vídeos com tantos tremidos. A captura de áudio é alta e limpa, diferente do A11, que apresenta um estranho ruído metálico. Só não espere por bons vídeos ao usar a ultra-wide em locais escuros. O Galaxy A12 é um celular bastante básico que chegou custando salgados R$ 1.800. Claramente não vale pagar tudo isso por ele. E quais seriam então as melhores alternativas? Se você é fã da Samsung, o Galaxy A21s pode ser encontrado por menos. Ele entrega melhor desempenho, bateria dura bem e tem câmeras muito melhores. Da LG há o K62, que traz o mesmo chip e quantidade de RAM, mas consegue entregar um melhor desempenho graças ao software da LG bem otimizado. Ele registra boas fotos
e a bateria dura quase o mesmo do rival da Samsung. Agora, se busca um celular melhor para fotografar à noite, então o Moto G9 Play pode ser a melhor pedida. Nós esperávamos mais do Galaxy A12. A Samsung ainda continua pecando em pontos importantes nos seus celulares de entrada e LG e Motorola ainda são melhores escolhas. O Galaxy A12 fica abaixo de muitos basicões em desempenho, mas pelo menos sua bateria dura bastante. Por mais que ele tenha um bom conjunto de câmeras, o hardware defasado da MediaTek, aliado à falta de otimização do software, comprometem a experiência fotográfica. Pelo menos temos melhores selfies quando comparamos com o Galaxy A11. Você já está ciente que não vale a pena pagar o que a Samsung pede pelo Galaxy A12. Qual seria então um preço justo por ele? No máximo uns R$1.000. Claro, o seu preço vai cair com o tempo, mas por enquanto há opções mais interessantes e baratas. E te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para todos os modelos que citamos nesta análise. Basta clicar nos links que estão aí abaixo. E aproveita para comentar o que você achou do Galaxy A12 e todas as modificações que a Samsung fez nele. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.